Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar da questão da sucessão de liderança dentro do bolsonarismo. E claro, ao falar disso, a gente não pode deixar de tratar especificamente daquela que tem sido a principal aposta dos aliados do Jair Bolsonaro, do presidente do seu partido, o PL, Valdemar da Costa Neto, que é a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, né, que parece que virou aí um pouco a bola da vez do ponto de vista dessa sucessão, na medida em que seria uma pessoa, digamos, menos queimada que o presidente Bolsonaro, não tão sujeita àqueles arroubos, né, que o Bolsonaro sempre tem e, consequentemente, que leva o Bolsonaro a criar muitos atritos onde não é necessário. É uma pessoa que se mostrou, inclusive durante a campanha, com uma imensa capacidade de comunicação, muita capacidade de articular um discurso coerente, muito preso, claro, à questão religiosa, né, que foi aquilo no que ela primou, mas o fato é, se mostrou ali alguém com uma certa capacidade de exercer esse papel de liderança para além daquilo que era simplesmente o papel da primeira-dama. Mas é evidente que há uma disputa aí. A gente vê outros nomes também disputando esse espólio. Alguns da própria família Bolsonaro. Por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, que frequentemente era visto aí como o sucessor natural do pai, também pelas suas características de liderança. Além do Eduardo Bolsonaro, temos aqueles governadores que se elegeram na onda do bolsonarismo. No caso do Tarcísio de Freitas, em São Paulo, que está se mostrando, como ele próprio disse, um bolsonarista não raiz, né, até um bolsonarista relativamente moderado, ao ponto de que começou, inclusive nessa semana aqui que a gente grava, uma campanha de defesa da vacinação. Vejam só que interessante, um bolsonarista defendendo a vacinação, com direito a propaganda em rádio, propaganda em TV, chamando as pessoas a se vacinarem, mas, enfim, está apenas iniciando o seu processo, a sua caminhada aí nessa condição de liderança emergente, oriunda do bolsonarismo. Outro é o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, que se reelegeu com imensa facilidade em Minas, que já disse, inclusive, que tem um discurso, que é um discurso muito diferente do Bolsonaro no tom, mas que seria, segundo ele, baseado nos mesmos princípios. Ele e o Bolsonaro teriam princípios similares, mas apenas difeririam no sentido que o Bolsonaro é mais estridente, é mais espalhafatoso, e Zema seria, como o bom mineiro, mais contido. Há também o governador do Rio, Cláudio Castro, que também se reelegeu com uma facilidade bastante considerável e que também emerge aí como uma liderança no estado em que Bolsonaro fez a sua carreira política, em que dois dos seus filhos fazem a carreira política, né, Carlos e Flávio Bolsonaro, e que também pode, aí, como todo governador de estado importante na federação, se colocar eventualmente como uma liderança nacional. Enfim, quem é que vai ficar com esse espólio do bolsonarismo? Será que é a primeira-dama? Será que são os filhos? Será que são os governadores eleitos? Para poder pensar um pouco nessa questão, eu convidei minha colega, minha amiga, já esteve aqui outras vezes, felizmente, a cientista política Carolina Botelho. A Carolina Botelho, ela é, além de cientista política, neste momento pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados da USP, da Universidade de São Paulo, e é também pesquisadora do DOXA, que tem um nome imenso, eu vou até ter que ler aqui, porque eu não sei de memória falar isso tudo, que é o Laboratório de Estudos Eleitorais, de Comunicação Política e de Opinião Pública, do Instituto de Estudos Sociais e Políticos, o IESP, da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E a Carolina vem há bastante tempo trabalhando em torno desses temas todos e vai nos ajudar a pensar nessa questão. Então, eu quero, antes de mais nada, agradecer a Carolina por ter topado fazer essa conversa. Ela que estava numa semana muito atarefada, achou um tempinho aqui para a gente bater esse papo. E quero também, além de dar as boas-vindas a ela, fazer essa pergunta. Carolina, diante aí dessa história, digamos, das joias da coroa, né? Será que a liderança da Michele Bolsonaro se vê prejudicada? Como é que você enxerga esse processo? Por favor. Cláudio, primeiro queria agradecer mais uma vez o convite, é uma honra mesmo, fiz questão de abrir esse espaço na minha agenda, porque falar com você é importante e é muito legal também. Então,
fica aqui meu agradecimento. Arranhou bastante a imagem, e a gente tem que pensar um pouco com que imagem a gente está falando, sobre qual imagem a gente está falando. Desde a candidatura de Bolsonaro à presidência, agora em 2022, a Michelle passou a ser uma força emergente, né, dentro do bolsonarismo. Primeiro, tem algumas razões que eu penso, né? A primeira delas, eu acho que é pela falta mesmo de nomes que poderiam ser construídos naquele momento, né? Num contexto, ou que poderiam sair como um nome forte, mas, assim, na falta de alguns nomes e de pessoas que foram ficando no meio do caminho, ela foi se construindo com uma via, assim, importante para um nicho estratégico do governo, que eram os evangélicos, né? Ainda são, né? O Bolsonaro teve uma votação alta nesse grupo em 2018, permaneceu em 2022, manteve essa base coesa, né? Essa tarefa de juntar a base, ele conseguiu fazer por todo o mandato. Então, se é um grupo, perfil, assim, que vota no Bolsonaro, é o grupo evangélico. E ela meio que serve como uma amálgama dessa base, né? Então, assim, naquele momento da campanha de 2022, que embora ele tenha tido uma expressiva votação, ele também estava sofrendo com as consequências do governo lastimável, né, que ele exerceu. E não tinha muito nomes próximo a ele para fazer uma propaganda, digamos assim, da sua candidatura. Então, alguém de forma muito inteligente sacou a Michelle, que parece que tinha uma interlocução com esse público evangélico boa, por ser também evangélico e por ter uma rotina dentro dessas igrejas, ao mesmo tempo em que se colocou como uma primeira-dama que, enfim, agradava, né, a parte expressiva da opinião pública. Só que a questão das joias, e não só das joias, nos últimos meses, assim, primeiros meses do governo Lula, a gente começou a saber de informações que estavam muito fechadas dentro do governo Bolsonaro, né? A última delas também foi a questão, aquele episódio das carpas, né? Ela mandou tirar as carpas que enfim, parecia que as carpas valiam mais de 20 mil reais, era uma coisa assim, um presente do imperador do Japão, mandou tirar para recolher as moedas que eram jogadas lá pelos visitantes. Então, assim, todas as carpas nessa brincadeira. Matou, né? As carpas, assim, repercutiu, né? Não da forma como está repercutindo na questão das joias, né, porque é uma coisa um pouco mais séria, um pouco não, muito mais séria, mas isso foi arranhando e foi meio consolidando também, assim, a Michelle não é aquela pessoa tão perfeita e proba que a candidatura do Bolsonaro, ou então a família Bolsonaro, ou aquele núcleo do Bolsonaro tentou passar ao longo desses 4 anos. Com a emergência dessa notícia, eu acho que, assim, arranhou bastante. Arranhou bastante também porque ela estava numa posição de entrar para o PL, né? Assim, já estavam, de certa forma, o PL estava abrindo as portas para ela, num movimento de que ela seria a detentora do espólio bolsonarista enquanto o Bolsonaro não volta, só que o próprio Valdemar da Costa Neto deu uma segurada, uma congelada nessa entrada, né? E aí a gente tem que estar meio num compasso de espera para saber o que está acontecendo. Agora, você vê alguma possibilidade de outros da família substituírem a Michelle nesse papel? Porque a gente também tem no bolsonarismo, né, essa relação muito complicada com as mulheres. A gente está falando de uma liderança mulher. Embora a gente tenha 2 deputadas, uma senadora, que são mulheres bolsonaristas e são muito importantes no movimento, estou pensando particularmente aqui na Bia Kicis, na Carla Zambelli e na Damares Alves, elas são, de qualquer maneira, legisladoras, uma ocupou um ministério, mas eu fico imaginando se elas seriam figuras aceitáveis dentro desse movimento mais radical do bolsonarismo, como a liderança principal, né? E se nesse caso, de repente, uma figura como Eduardo Bolsonaro, a quem a esposa se referiu como aquele que
enfim, deve ser o chefe, alguma coisa assim, não me lembro exatamente a palavra dela, se ele não caberia mais dentro desse figurino machista, misógino que está presente no bolsonarismo raiz? Eu acho que faria mais sentido dentro dessa lógica, né, sobre a qual eles se colocam. E tem uma coisa do familismo também ali do Bolsonaro, de não deixar sair, romper esse poder para fora da família dos homens, né? As mulheres são entidades importantes, como mantenedora do lar, aquelas coisas todas que a gente, no universo simbólico da mulher bem subalterna, como eles gostam de ver, mas não me parece que eles ficam muito felizes quando elas começam a aparecer um pouco mais que ele. Né? É como se os filhos tivessem alguma legitimidade para percorrer, assim, é o caminho natural das coisas, eles prosseguirem no caminho deles, mas as mulheres não tanto, né? Tem o seu papel aí, o seu papel não é me ofuscar. Então, assim, eu acho que o Eduardo Bolsonaro, eu não sei nesse momento, eu acho que eles estão muito, de certa forma, queimados na opinião pública com essa série de informações que muita gente sabia, mas agora tem se confirmado. Então, assim, eles estão também com passo de espera, né? E não só isso, Cláudio, eu acho que tem também eu acho que não está claro para a opinião pública esse movimento que está acontecendo. E aí eu vou dar os motivos por que eu penso isso. Quando a gente vai ver o negócio da Michelle, que estava com um tapete vermelho voltado para ela, e supostamente o Bolsonaro estaria acenando positivamente lá dos Estados Unidos, quer dizer, ela meio que estava preparando o terreno para um retorno dele, enfim, vamos pensar que a gente estava imaginando essa cena. Quando acontece esse episódio das joias, né, vem à tona, e a gente também não sabe por que veio e da maneira que veio, né, o PL dá uma refreada e fala assim, não, então esse convite vamos deixar aqui meio de stand-by e vamos ver como é que a gente toca essa agenda. Mas, ao mesmo tempo, nessa semana, ela posta no Instagram dela um vídeo super profissional, tá? Dela na campanha no Dia da Mulher. A nossa missão aqui no PL Mulher é dar voz às mulheres e mostrar que a força e a sensibilidade muda a história política do nosso país. Desejo um feliz Dia Internacional das Mulheres e que Deus nos abençoe. Dizendo, a mulher trabalha, pererê, parará, e com arroba do PL, né? Então, assim, para mim, na minha avaliação, ainda está muito confuso esse cenário, tá? E eu acho que está confuso porque está confuso para eles, porque esse negócio das joias talvez tenha sido pego, assim, muito desprevenido mesmo, né? Talvez eles soubessem que isso ia aparecer um momento, mas da maneira como apareceu, com vídeos, com áudios, com todo esse monte de informação que não tem para onde correr, que está claro lá o que aconteceu, talvez eles não saibam ainda como é que vão lidar com esse tal do espólio do Bolsonaro que sobrou. E eu falo que sobrou por quê? Porque, como a gente estava falando antes, o bolsonarismo ele tem uma falta de experiência profissional, na minha avaliação. E tem uma questão também, e quando eu falo falta de experiência, é um cara que ele não assimilou a vida política dele, a labuta do dia a dia político. Ele entendeu certos símbolos, né, para se manter sendo eleito mandato após mandato e fazer os filhos serem eleitos. Mas aquele dia a dia da política, de tentar negociar, de tentar conversar, de criar coalizões, de pensar o todo, ele não se esforçou em aprender. Então, assim, tem um pouco da falta de profissionalismo deles, ou da falta de vontade de trabalhar, não sei, e também uma coisa de ter um caráter destrutivo nessa família. É muito estranho, em alguns momentos, obviamente que eu não sou especialista nisso, talvez um cara da área de psiquiatria ou psicologia, mas a gente avaliando tanto tempo, a gente começa a ver certos padrões de destruição quando eles estão num momento assim que eles poderiam, olha, eu poderia criar um partido só meu, porque quando ele ganhou a eleição ele estava com uma força absurda, ele poderia ter
ter feito uma coligação enorme, enfim, chamado para si aquela liderança, e ele foi destruindo as coalizões que foram estratégicas para ele ganhar em 2018, né? Então, você, no fundo, você não entende porque não tem uma lógica política para ele não conseguir criar um partidaço lá em 2018, 2019. Foi ele destruiu, os filhos destruíram. E eu acho que essa lógica segue até o momento, assim, eles têm uma coisa destrutiva e o que sobra do espólio dele acaba sendo mais prejudicado com essa notícia das joias. Você acha que teve essa destruição da coalizão, mesmo pensando no acordo que ele consegue fazer com o Centrão? Porque ele negava, né, que faria acordo com o Centrão logo antes de tomar posse. Tem a famosa cantoria lá do general Heleno, até dizendo que se gritar Centrão não fica meu irmão. E ele mesmo dizia, né, que não negociaria nada e tal. No fim, ele cai no colo do Centrão, vamos dizer assim. Porque muito mais ele adere ao Centrão do que o Centrão a ele. Esse não seria talvez até um momento diferente dessa forma de agir destrutiva, que realmente eu acho que você tem toda a razão, caracteriza o Bolsonaro, mas será que nesse caso não seria um momento, vamos dizer, que ele conseguiu construir alguma coisa, que seja uma coalizão que foi dar respaldo eleitoral para ele em 2022? Eu vejo isso de outras, assim, eu entendo o que você está falando, mas eu tento ver em camadas. Eu acho que a coalizão dele, digamos assim, com o Centrão, ela foi meio que numa condição de refém para a governabilidade dele. Eu acho que ele não tinha alternativa a não ser destinar recursos, verbas, poder a esse grupo do Centrão, do qual Arthur Lira era a liderança, né, para se manter governando, porque ele chegou numa situação, naquele momento em que se compôs mesmo essa coalizão, de que se ele não tivesse esse apoio, ele sofreria impeachment, né? Então, ele precisou dessa negociação. Então, eu vejo a coalizão dele muito frágil, e não à toa que a gente vê até o final do governo ele entregando o que podia e o que não podia contra o impeachment dele. Só que quando eu me refiro a criar o partido dele, né, que ele não me lembro uma... O Aliança pelo Brasil, né, o 38, porque o número seria 38, inclusive. Pois é. Nossa, a linha de tudo é bem cafona, mas nesse momento ele ainda tinha uma força que era um respaldo na sociedade e nos setores, nos partidos que o ajudaram a vencer 2018. Então, assim, ainda havia legitimidade e recursos, né, para ele promover uma grande coalizão e, de repente, criar o partido. Só que, assim, ele largou de mão, ele falou que queria criar o partido, ele tinha muita gente empenhada em criar esse partido para ele, né, e ele não trabalhou por isso, os filhos não trabalham por isso. Pelo contrário, eles foram contraproducentes o tempo todo, eles achavam que era melhor brigar com as lideranças, puxar tapete, enfim, a gente viu aquela bagunça toda. Mas ainda era um momento que o Bolsonaro tinha legitimidade e ainda não era tão questionado como começou a ser questionado no momento em que ele precisou, sim, virar quase que um refém do presidente da Câmara. E os governadores, né? Como é que você enxerga aí o papel dessas figuras? Porque é engraçado, Bolsonaro, além de tudo, se mostrou uma figura ciumenta, né? Estou lembrando quando ele se preocupava, por exemplo, com o Mandetta, que achou que estava aparecendo demais durante a pandemia. Isso mesmo antes de haver já, por parte do Bolsonaro, aquela defesa de, digamos, políticas peculiares, para dizer o mínimo, sobre a forma de conduzir a pandemia. Mas ele deixou muito nítido nas declarações que deu que estava incomodadíssimo com o fato do Mandetta ter assumido ali um protagonismo, né? Toda semana, ou todo dia, quase no começo, você tinha ali uma coletiva de imprensa, né? O ministro aparecendo, falando bastante, né? Também se incomodava com a figura do Moro, embora me pareça que aí tinha também outros elementos, né? Como uma disputa de poder sobre quem vai controlar, afinal de contas, a Polícia Federal. Acho que esse foi um outro fator que evidentemente contou ali, mas o fato é, né, ele deu espaço para o surgimento de novas lideranças e fez questão de fazê-las surgir. Estou pensando no caso do Tarcísio, né, o caso do Zema, do qual eu falei logo no comecinho, também é uma outra situação.
aqueles que foram para o Senado. Ali no Senado ele tem também um desafeto, que é o Mourão, né, que embora tenha estado com ele o tempo todo e agora falou que se sentia constrangido de fazer comentários sobre as joias, né, porque afinal de contas, não, eu fui vice do Bolsonaro, prefiro não falar disso, mas é alguém muito que conveniente. Muito conveniente, né, e pode também se colocar na condição desse espólio. Você vê alguns desses aí como figuras que são capazes de ocupar esse espaço, e aí veja, não estou pensando nem no caso via PL, né, porque o PL de alguma forma se beneficiou tremendamente da onda bolsonarista em 2022, né, da segunda onda, já tinha tido em 2018 que o PSL se beneficiou, e se beneficiou agora com um aumento da sua bancada, chegou a quase 20% dos deputados, um número que há muito tempo nenhum partido chegava no Brasil, acho que é bom também deixar isso registrado, mas com aquela hoste bolsonarista ali dentro tremendamente radical. Mas o Bolsonaro não chega a ser um cara de partido, né, ele é muito mais um agitador, né, um sujeito de movimento, de agitação, e aí ele poderia estar abrigado em qualquer outro lugar agora. Por isso mesmo, talvez a sua sucessão também possa se dar com políticos abrigados em outros lugares, né? Seja no Republicanos, onde está o Tarcísio, seja no Partido Novo, onde está o Zema. Como é que você enxerga, enfim, esses possíveis sucessores? Como é que eu enxergo? Se ele se dedicasse a essa lógica partidária, né, e essa lógica da política mesmo, de tentar fazer uma liderança de uma oposição ao governo Lula, eu acho que sim, ele teria motivos para entender que essas lideranças que surgiram a partir dele poderiam prosseguir com o projeto político do Bolsonaro. Só que, mais uma vez, eu acho que não foi um trabalho realizado para isso, né? Ele foi criando para ser uma base naquele momento, naquele contexto em que ele era presidente, tá? Quando ele foge para os Estados Unidos, ele vai embora, ele meio que liberou todo mundo para seguir sua própria vida. E esses caras estão seguindo a sua própria vida. Eu não vejo nenhum deles ainda segurando, de certa forma, a bandeira do bolsonarismo, tá? Nenhum vai falar mal, mas eles estão falando, não, eu não sou Bolsonaro raiz. O Zema é o que eu vejo mais ligado à lógica e, assim, mais esperançoso de que tenha um nicho ainda muito poderoso ligado ao Bolsonaro, tá? E radicalizado, assim, né? E radicalizado, né? Eu acho que ele, sim, é um cara, assim, se eu fosse pensar hoje, né? Eu acho que é o cara que tem mais, assim, ligação de método, da fala, da agenda que ele quer para a sociedade, mais parecida com o Bolsonaro. O Cláudio Castro, acho que já largou de mão. Se vê o Bolsonaro na frente com um capital político bom, ele cola. Mas ele está tocando a agenda dele como governador, tentando fazer a trajetória dele política a despeito de ter sido... Ele não fala, eu sou bolsonarista, estou aqui para manter o legado do Bolsonaro. O Tarcísio, muito menos, né? Ele chegou a falar várias vezes aí, não, eu não sou esse bolsonarismo que a imprensa acha que eu sou, o bolsonarismo raiz, eu nunca fui. E ambos estão tomando medidas muito diferentes do que o bolsonarismo, aliás, o Bolsonaro pregava no exercício do cargo. Você citou a questão da vacina. O Tarcísio está pedindo vacina. Se você ver o programa de governo do Tarcísio, é um programa incompatível com aquele discurso do ex-chefe, né? Então, assim, eles estão tentando fazer a negociação que se espera de um político para criar uma base de apoio grande, para conseguir negociar com os partidos, cada um em seu local, para ter maioria, para conseguir apoio, né? Coisa que o Bolsonaro não fez em nenhum momento. E foi muito mal sucedido nessa costura política com os partidos, né? Assim, no momento que ele vai embora, esses caras me parecem muito mais livres até para fazer sua própria trajetória. Agora, se lá na frente o Bolsonaro retornar com algum capital político que é possível, na falta de uma outra pessoa, também não veria problema dessas pessoas, assim, principalmente o Castro e o Tarcísio, retornarem a sua base, mas nesse momento acho que eles não estão preocupados com isso. Agora, será então que o que a gente pode ver eventualmente, se você acha esse cenário mais provável, não é tanto
um espólio do bolsonarismo no sentido mais estrito, né? Mas o bolsonarismo ter funcionado como aquele que conseguiu, de novo, no plano nacional, né? Acho que nos estados e municípios isso sempre foi diferente, mas na disputa política nacional, abrir espaço para uma direita propriamente dita, né? É um espaço que foi, durante muito tempo, eleitoralmente ocupado pelo PSDB, mas que o PSDB nunca foi percebido por muitos dos eleitores de direita como a clara direita, né, como aquele que pode representá-los efetivamente. Não tem tu, vai tu mesmo, né? Ou seja, você não tinha um outro antipetismo ali, o PSDB encarnava esse papel. Até a gente pode dizer que o PSDB foi mais para a direita, em boa medida, acho que por conta desse chamamento que ele recebeu desse eleitorado. E também porque o PT, na medida que vai para o centro, também empurra o PSDB mais para a direita. Porque os dois processos acontecem. No que vem o bolsonarismo, e todo mundo perde a vergonha de dizer que é de direita, se assume como tal e tudo mais, e o bolsonarismo se coloca de forma muito radical, e outros podem chegar depois e falar, não, veja, eu também sou de direita, mas eu sou uma pessoa sensata, eu defendo um movimento mais razoável, mais moderado, mais racional, fundado até em ciência, se for o caso. Será que o bolsonarismo não pode ter tido esse condão, né, de ser aquele movimento que logrou recolocar a direita no jogo, né? E hoje, veja, a gente não fala de centro mais, né? Quase. Uhum, A gente tem figuras que, às vezes, sinalizam serem de centro, mas também estão mais à direita. Por exemplo, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, né, que, desse ponto de vista, pelo menos da sua agenda mais geral, me parece mais um político de direita do que um político de centro, né? O Tarcísio se coloca como um conservador, muito claramente. O Caiado em Minas Gerais, em Goiás, a mesma coisa. O Zema em Minas Gerais, mais ainda. Enfim, será que a gente não vai ter de novo uma direita no sentido mais forte da palavra presente na disputa nacional? Eu acho que, assim, eu sigo seu raciocínio parece que Bolsonaro, nas eleições de 2018, ele meio que rearrumou aquele tabuleiro de trazer a direita com mais força, né, para o tabuleiro e sair daquela disputa, né, binária entre PT e PSDB, né? Então, assim, a gente viu todo aquele movimento de implodir o centro e o Bolsonaro despontou com algo. Somos agora o cara da direita. Só que no momento em que ele assume, Cláudio, eu não vejo mais ele como uma direita, eu já vejo como uma extrema-direita mesmo. E o acho Bolsonaro, que né? Bolsonaro. Sim. Mas e assim, e eu vejo também muitos, nessa hora a gente consegue enxergar um pouco quem é que era o bolsonarista raiz, que continua com ele no extremismo à direita, e os que começam a sair, né? A gente vê esse movimento com Dória, né? Chegou no limite, que o limite acho que foi a questão da vacina, não, isso aí eu não topo, o Eduardo Leite, né? Mas outros continuaram. Zema fechou com ele, está fechando até hoje, né? O próprio Cláudio Castro não fechou com a questão da vacina, né? Depois que assumiu o Witzel, que era super ligado a ele, por todos os motivos, e que era um quadro de extrema-direita, né? Se configurou. No momento da vacina, antes dele sofrer o impeachment, ele falou, não, a vacina, aí o negócio do vírus, não vou fechar com ele. Não sei se você recorda, mas teve esse movimento dele virar oposição ao governo Bolsonaro. Foi surreal. Então, assim, esse tabuleiro começou a meio que mudar novamente, e eu acho que se tem uma coisa que o Bolsonaro soube fazer bem, e, de certa forma, a gente ainda está vendo, eu acho que esse é o nosso grau de dificuldade, nosso desafio para os próximos anos, é de colocar uma extrema-direita combativa, coesa, sem vergonha, né, que fala... Sem vergonha no bom sentido, né? Num bom sentido, do tipo, não tem constrangimentos, não se sente coagida, coibida. Um belo exemplo disso foi o episódio desse rapaz, deputado federal, que foi o deputado federal mais eleito... Nicolas, de Minas Gerais, né? De Minas Gerais, que, assim, perdeu completamente, assim, o senso do local onde ele estava, da responsabilidade pública dele como autoridade política, para
fazer, assim, exercer crime de transfobia na Câmara dos Deputados, né? Então, assim, o Bolsonaro conseguiu abrir um espaço para essas pessoas entrarem e esses grupos se colocarem politicamente e de forma militante na vida política. Então, assim, esse foi um projeto bem sucedido. Não sei nem se ele tinha noção de que ele ia criar isso, mas ele conseguiu ser um catalisador dessa extrema-direita brasileira e a gente ainda não se livrou dela, né? Então, esse para mim, eu leio o Bolsonaro assim, ele veio com uma alternativa da direita, coesa, com grupos assim muito fortes, não sei o quê, mais peso de direita do que outros partidos que a gente estava vendo até então, mas no momento que ele começa a exercer o poder, ele estabelece uma linha assim, olha, não é direita, eu sou extrema-direita. E ao momento que ele fala que eu sou extrema-direita, há muita gente que vai para essa extrema-direita. E fica nela e está lá nela até hoje. Não, o meu ponto era o seguinte, acho que você colocou uma questão interessante que talvez ajude a pensar isso. E ele realmente, quando acende, ele é, num certo sentido, normalizado, né? Me lembro, por exemplo, de jornais que se negavam a chamá-lo de candidato de extrema-direita. Era apresentado, às vezes, como um candidato conservador, candidato de direita, mas nunca de extrema-direita. Aí vem o governo Bolsonaro, e aí, digamos, aquilo que qualquer um que quisesse saber já sabia, ficou evidenciado. Bolsonaro é um extremista de direita e governou dessa maneira. Aí começaram a chamar, né? Eu estou pensando especificamente num caso, o caso da Folha de São Paulo, que claramente se negava, isso era cobrado do jornal, ele mantinha de não chamar e de repente começou a chamar, né, do meio do governo Bolsonaro para frente, porque não dava para não fazer isso. Só que aí o interessante, acho que você colocou isso, quer dizer, ele abre espaço, ele chama mais gente para essa seara, cresce a extrema-direita, inclusive na eleição de 2022, né, a bancada eleita em 2022 parece que é uma bancada maior de gente que é bolsonarista raiz em termos, que é extremista de direita raiz. Né? Mas o meu ponto é o seguinte, será que justamente por o governo ter sido aquele desastre que foi, né, por ter dificuldade de deixar um legado pelo seu caráter destrutivo, mesmo tendo ampliado o espaço dessa extrema-direita, ele também não, digamos, rompeu um bloqueio para a direita moderada, vamos chamá-la assim, que estava bloqueada antes pela ocupação desse espaço por um centro-direita que exercia esse papel e que se esvaziou justamente da polarização com o bolsonarismo, ou seja, o bolsonarismo abriu a porteira, não só para a extrema-direita, mas para a direita mesmo. Era essa a minha questão, entendeu? Não havia pensado nisso, assim, eu acho que talvez tenha aberto a porteira e talvez essa direita da qual você fala, ela esteja mais preparada. Aí eu penso em figuras muito ligadas ao Arthur Lira ou o pessoal do dia a dia mesmo da atividade legislativa, que esteja mais preparada para organizar esse mapa aí eleitoral, né? E assim, se pensar bem, você falando isso, eu me lembro das eleições municipais, que elas foram muito nesse sentido, né? Os partidos ligados ao Centrão, que compuseram a base do Bolsonaro, eles tiveram número de prefeituras expressivo, assim, não se esperava, e a gente começou a ver, a tabular os dados lá e vimos que eles fizeram vários prefeitos, né? E essa lógica meio que acompanhou um pouco essa nova, a eleição de 2022, na Câmara e no Senado, né? O PL elegeu gente pra caramba. Então, assim, e que a gente poderia tratar nem todos como bolsonaristas de extrema-direita, mas tem uma parte lá que é do business, né? Que sabe da atividade política e talvez tenha mais capacidade do que essa extrema-direita de organizar esse mapa aí para ser uma força aí em 2026. Não sei, ou apoiar uma outra pessoa em 2026. Isso aí a gente ainda vai ter que trabalhar e ficar observando. Mas eu acho que sim, eu acho que ele puxou um grupo forte e talvez capaz mesmo de se organizar. Mas eu não vejo em torno mais da figura dele.
Pode sim. até ser que venha, tá? Porque é um cara que tem muito voto, né? A gente não pode ignorar isso. Se conseguir Mas se manter elegível, né? exatamente. Talvez por isso tenha toda a força dele também tem a ver com essa história de estão tentando tirar ele, assim, de alguma forma, ao encontrar os indícios, olha, não pode ser mais, nos próximos anos, concorrer a cargo nenhum. Mas eu também não vejo o filho nesse momento. Eu vejo essas pessoas da extrema-direita muito desarticuladas, né? O Bolsonaro trouxe muita gente do centrão para dentro da Câmara e do Senado de novo. Né? Não necessariamente são extremistas de direita. Talvez eles até topem conversar com governos assim, mas é uma turma que a gente conhece mais de 1988 para cá do que de 2018 em diante. Eu acho que é mais a ver com aquela turma lá. Um pouco mais de arrojo, um pouco mais de liberdade para, enfim, com menos vergonha de certas coisas do que a gente já viu nos últimos anos. A minha dúvida só é o quanto esses caras são capazes de organizar um projeto nacional, né? Porque eles têm uma política muito... Primeiro, no plano nacional, geralmente de adesão, né? Eles vão e aderem a um governo. Acho que o governo Bolsonaro tem uma característica particular também, que é, como o Bolsonaro abdicou da liderança da sua coalizão no Congresso, ele acabou deixando espaço para ser ocupado pelos presidentes das casas. Primeiro pelo Rodrigo Maia, que me parece, esse sim tinha uma ideia de projeto nacional na cabeça, mas ele não era exatamente centrão, né? Eu acho que isso faz diferença. Só estou pensando aqui no fato de que o PFL-DEM ficou o tempo inteiro na oposição aos governos petistas, não aderiu, né? E isso acho que já mostra ali uma certa diferença no tipo de partido do qual a gente está falando. E depois, claro, vem o Lira, que ocupa também esse espaço, porque o presidente segue sem ocupá-lo, mas aí sim na lógica de centrão, né? Que parece meio invertebrada, que tem aquela política imediatista, né, de distribuição de recursos de uma forma muito pulverizada, mas sem também, até onde eu consigo perceber, um plano nacional mais coeso, que, vamos dizer, que olhe para diversas áreas de maneira estruturada, como o PSDB tinha, como o PT tem. Tá, sim, né? sim. Agora, eu talvez... leio como você. Não, pode falar. Eu ia até completar que eu falei assim, não, eu acho que essa ideia de vir esse grupo, assim, de estabilizar uma direita, talvez, enfim, eu não vejo muita diferença de como se arranjou o Congresso, como é que se organizou o Congresso nos últimos anos. Tem diferenças, óbvio. O pós-Bolsonaro deixou raízes, né, políticas, culturais, socioculturais, mas, ao mesmo tempo, é uma turma que a gente já conhece, de certa forma, tá? Com algumas diferenças, mas que o core, acho que a liderança, a gente já sabe como é que é o jeito de agir, e, de certa forma, já estão se agindo, assim, meio se organizando com um congresso parecido com o que a gente via pré-2018, né? Ao mesmo tempo, eu também não sei se eles vão ter arroz suficiente para serem os nomes, né, para uma possível candidatura depois, né? Eles são mais de aderir a um nome, que pode surgir, ou pode ser o próprio Bolsonaro, não sei como é que vai ser, mas, e que está muito convergente com o que a gente faz a leitura do Congresso há muito tempo, né? Não vejo tanta diferença. E, assim, embora Bolsonaro tenha trazido os extremistas para dentro do Senado e da Câmara hoje, aí eu estou pensando no Mourão, nesse garoto, na Bia Kicis, Nicolas Ferreira, naquela outra lá que agora está mais mansa, a Carla Zambelli, eles não têm uma capacidade de organização partidária, de compor. Eu acho que os próprios deputados não conseguem conversar. Então, assim, é difícil sair um nome de uma organização do trabalho dessas pessoas. Assim, eles não têm uma agenda porque eles têm a anti-agenda. E a anti-agenda depende de você responder o tempo todo contrariamente ao que está sendo estabelecido. Então, acho que daí não sai muita coisa. Agora, dessa coisa do União Brasil, tá enorme, do PL, pode sair um nome ou pode ser uma grande adesão a um outro projeto. Então, a gente precisa ficar de olho. Quer dizer, pode servir de
base de sustentação, não só durante o governo, né? Mas para uma candidatura presidencial que, vamos dizer, se mostre um pouco mais consistente, né, na apresentação desse projeto nacional e tem esse pessoal como base, né, nisso que você está vendo. Eu acredito. E, assim, não só para uma candidatura muito à direita, ou à direita, mas, assim, esses caras, eles são eles são profissionais, ou pelo menos parte deles, né? Então, não sei como vai se dar a adesão, não vejo também uma questão ideológica, por exemplo, do grupo ligado ao Lira, não, eu necessariamente vou fazer uma adesão, uma coalizão com o governo de direita. Talvez não, talvez dependendo de como o governo Lula vai, a gente não sabe como é que essas pessoas vão se organizar no tabuleiro. Ainda estamos no compasso de espera para ver como é que vai se arranjar essa base do governo. Enfim, ainda tem água para rolar aí. É primeiro a gente que decide, a gente vai estar junto com o poder, depois a gente vê para quê, né? Pois é. Quer dizer, para quê, para si, eles sabem, né? Isso a gente já ouviu, essas histórias, né? Tá, elas são mais comuns do que as dos últimos anos. Sim. O governo Bolsonaro foi muito atípico, né? Desse ponto de vista. E aí é engraçado, né? Você colocou uma coisa muito interessante da anti-agenda, né? Desses parlamentares, e que foi também a característica do governo, né? O governo Bolsonaro era um governo que, digamos, ele tinha cara de quem faz política nacional, no sentido de que era uma política muito mais generalista, muito mais ampla, né, em termos de falar para o país como um todo. Não era aquela política localista, que se articulou com ela, mas aí como todo governo se articula, né, como governos petistas se articularam, como o governo Temer se articulou, como o governo Fernando Henrique se articulou, para ter sustentação. Só que aí, na medida em que o Congresso aqui ganhou protagonismo, no que desembocou isso? Não desembocou, na reforma da Previdência, só para a gente continuar fazendo paralelo do Rodrigo Maia com Lira. Desembocou no orçamento secreto, que é uma coisa completamente diferente. Que é essa política, vamos dizer, não é nem da anti-agenda, é da não-agenda, no sentido de uma agenda estruturada, né? É uma não-agenda. Agora, o Bolsonaro tinha uma anti-agenda, vamos dizer, os governos que o precederam tinham uma agenda, né, seja à esquerda, seja à direita, que fosse, mas tinha uma agenda. E o Bolsonaro tinha uma anti-agenda no sentido de desconstrução, né? Tem dificuldade de formular isso, né? Sim, e eu acho que eles não só não são preparados para formular isso, mas eles também não têm, e aí eu me refiro aos mais extremistas, eles não têm interesse. Porque eles não têm projeto mesmo a apresentar. O Bolsonaro, ele continuou fazendo a mesma campanha do Palanque de 2018 ao longo do mandato todo dele, continuou em 2022. E se você ouvir as poucas vezes que a gente tem ouvido ele falar e os filhos falarem, eles permanecem nas mesmas questões, né? Não avançou em nada. Então, assim, tentando desconstruir agora, assim, bom, já que o PT voltou, então voltou aquele tipo de sociedade que eles criticavam, né, e eles podem novamente vir com as mesmas conversas da questão do aborto, da arma, do não sei o quê, disso, daquilo. Assim, eles falam a mesma coisa o tempo todo, porque não tem nenhum projeto e porque eles só sobrevivem antagonizando, né, com a organização dos partidos, com os projetos dos partidos e dos grupos, né? Assim, se não tiver isso, com quem antagonizar, eles meio que se esvaem como fumaça. É uma anti-agenda e é um antigoverno, né? Nesse sentido. É isso. É difícil ainda definir essas pessoas, né? Isso ficou muito claro quando teve essa manifestação transfóbica desse deputado federal. O que eles apresentam de novo? Ficou tão assim. Eu acho que as pessoas ficaram mais surpresas, não foi mais pela fala, que a gente meio que se acostumou a ver esses crimes, assim, infelizmente. Mas com a ideia do circo que eles querem esgotar, quer dizer, a própria opinião pública já está cansada e falou assim, não, cara, isso aí não está colando mais, mas eles insistem. E por que eles insistem? Porque eu acho que não tem nada além disso para promover, assim, a minha sensação é essa.
Eles têm que lidar com o nicho deles, que gosta ainda desse circo, e assim, passar a eleição inteira. Perguntaram para ele, mas por que você está falando isso? Porque isso faz parte da minha agenda, essa preocupação com o esporte, com as mulheres trans no esporte, assim, uma coisa meio, sabe, meio fora de nexo, que não tem menor nexo, mas ao mesmo tempo abraçando essa anti-agenda aí com a qual eles convivem e tentam sobreviver politicamente. Fora isso, não tem mais nada. E tem performance, né? Você falou da maneira como ele se conduziu ali, do circo, né? A coisa da peruca, né? De fazer aquela quase que um esquete, né? E que, se a gente for olhar bem, é o que marcou praticamente toda a trajetória do Bolsonaro, né? Como deputado também, né? Que era aquele cara que falava barbaridades, que produzia, vamos dizer, indignação, né? Criador de polêmicas o tempo inteiro, ao ponto de virar atração de circo de horrores, né? Por que ele era tão convocado para ir em programa de televisão e tudo mais? Não era porque ele, digamos, chegaria ali dizendo qual era a sua ideia a respeito, digamos, da reforma tributária, né? Ou qual é a sua proposta para mudar a educação no país. Não, era para falar as barbaridades de sempre. E aí é que era a atração circense, né? E, de alguma maneira, esse rapaz aí, o Nicolas Ferreira, parece que vai na mesma toada, né? Até as deputadas das quais a gente falou, a Zambelli, a Bia Kicis, me parece que tentam elaborar um discurso extremista, radical, mas menos do circo e mais do embate mesmo, né? Mas, de qualquer maneira, também sem a agenda no sentido propositivo, né? Então fica entre a performance pura e simples, que eu acho que é o que o deputado fez, que o Bolsonaro fazia, e, digamos, a afirmação de uma agenda reacionária que não se preocupa com questões de ordem mais estrutural, de questões transversais, por exemplo, de políticas públicas do Estado, que permitam imaginar, bem, como é que esse país vai funcionar pelos próximos 20 ou 30 anos. Né? Ninguém pensa nisso. Isso, eu acho que não faz parte do rol de preocupação desse grupo, no geral. Mas concordo com você, tem as duas deputadas, elas seguem meio que mais o rito, não estou falando em nenhum momento defendendo, porque tem coisas aterradoras que vêm também de lá, mas essa coisa do circo, né, que a gente viu essa semana e que a gente vê alguns legisladores ligados ao Bolsonaro fazer, tem os que querem sobreviver, eles meio que estão se afastando um pouco dessa performance, né, apesar de manter o discurso de destruição, sei lá, da Carta Constitucional de 88, que é como eu vejo, os direitos, enfim, de ficar antagonizando o tempo todo com essas histórias, né? Para além disso, a gente não vê nada, não viu nos últimos 4 anos, não teve uma... Engraçado, o deputado Alexandre Frota, ele veio como uma característica performática do bolsonarismo nas eleições de 2018. Isso foi uma coisa interessante, com toda a agressividade, virulência que a gente via nos outros, mas ele foi se amoldando na Câmara, antes de ser oposição, inclusive, ao Bolsonaro, ele começou a estabelecer um diálogo com o Rodrigo Maia em relação à reforma da Previdência, e aí foi capaz de participar de várias reuniões, inclusive na época eu estava acompanhando, ele foi meio que entrando no dia a dia lá do trabalho legislativo. Esse outro grupo mais extremado, não, né? Eles ficaram exatamente do jeito que começaram, eles continuam com algumas diferenças, né? Aqueles que são mais performáticos, e aí a gente não sabe se tem muito fôlego, né? Quanto tempo vai durar esse fôlego deles, e outras que já estão entendendo um pouquinho da sua vida, da sua atividade profissional, continuam com a anti-agenda, mas ao mesmo tempo estão um pouco mais mansas, porque sabem que o contexto agora político não favorece qualquer barbaridade que elas falem. E é interessante, você falou do Alexandre Frota, quem também fez esse caminho, naquele começo de governo Bolsonaro, foi a Joyce Hasselmann, né? Que, inclusive, era líder do governo, né, foi uma responsável por várias negociações ali, só que, digamos, parece que era um papel institucional demais para alguém com seu perfil, né? E aí o que eu fico pensando não é nem aquela figura, digamos, do centrão que adere ao bolsonarismo e que, digamos, sabe fazer esse tipo de política institucional dentro do Congresso, fazer negociação, levar aí a agenda do governo para frente e tal,
nem é isso, e aí faz isso tudo em troca de acesso aos recursos que o governo dá, lógica dos partidos de adesão, mas também não é a figura, digamos, que se mantém aferrada ao discurso radical, embora venha dele, né? Vem dele, mas se ajusta, só que aí, gozado, Alexandre Frota, Joyce Hasselmann, são dois que fracassaram nas urnas depois, né? Romperam com o bolsonarismo, evidentemente. E aí, o difícil saber se é o ovo ou a galinha que vem primeiro, né? Se romperam com o bolsonarismo porque passaram por esse processo de adequação à lógica institucional, né? Ou se, enfim, acabaram aderindo a essa lógica institucional porque viram que o bolsonarismo não lhes daria futuro. Porque, digamos, num certo sentido, tá? Eleitoral, erraram o cálculo, né? Porque não se reelegeram e os bolsonaristas ensandecidos se reelegeram. Se reelegeram. Inclusive com uma votação maior, né? Sim, aí eu acho que tem uma coisa, tem muita coisa nessa história, na verdade, mas uma delas é que, aí eu tô vendo Dória também nesse mesmo grupo, que o Alexandre Frota e a Hasselmann. Eu acho que eles conseguiram conquistar inimigos dos dois lados, né? Eles vieram com o bolsonarismo, mas no momento que eles dão, não, peraí, isso aí, a partir dessa linha não voa, eles começaram a sofrer a oposição do bolsonarismo, mas eles já tinham um passivo negativo tão grande, né, de imagem negativa com a oposição ao Bolsonaro, né, dos partidos mais à esquerda, que eles também não foram deglutidos, assim, de uma forma... eles não conseguiram criar um nicho deles próprio, né? Os extremistas conseguiram. O nicho deles são as pessoas mais extremistas. Os mais centristas, eles foram meio que, sabe, pulverizados nessa manobra. Assim. É até uma coisa interessante de analisar, porque eles não foram assimilados nem mais pela extrema-direita e nem mais pelos grupos mais democráticos à esquerda, que meio que se tornou quase tudo, né, na nossa vida política. Então, assim, com quem eles iam contar? Né? O pessoal que vota mais à esquerda não vai votar no Alexandre Frota por passado dele. E quem vota mais à direita não vai votar nele porque ele rompeu com o Bolsonaro e o bolsonarismo. Então, eles ficaram meio num limbo aí, político difícil de engajar novamente. Não conseguiram se envolver com o movimento do qual provieram, né? Quer dizer, perderam ali. E, ao mesmo tempo, também não são confiáveis para o eleitor centrista, né? Que a gente podia imaginar, mas o limbo é o lugar do centro. Mas não é também, né? Porque também o centro foi evaporado, em certo sentido, né? A gente meio que está... Talvez a gente esteja agora um ambiente mais propício a rearrumar e rearranjar esse centro, mas ainda não aconteceu, né? As eleições de 2022 foram marcadas mesmo, assim, foi quase praticamente tudo implodido. E não sei quanto tempo vai demorar a refazer para, de repente, absorver esses quadros, ou não esses quadros, mas pessoas mais ao centro, né? O Lula juntou muita gente que antagonizou com ele durante muitos anos, assim como o Bolsonaro foi cada vez mais à direita e tinha gente para continuar seguindo ele, né? Incrivelmente. Mas ele sendo governo, né? Ele sendo governo e ele sendo um potencial candidato a uma reeleição, né? Teve muita gente que continuou até o final e ficaria com ele até hoje, aderindo ao governo no segundo mandato, se houvesse. Né? Ao mesmo tempo, a gente viu o movimento lá para o Lula, e aí a coisa mais simbólica para mim foi o Alckmin, né? Porque a gente agora naturalizou o Alckmin, mas o Alckmin foi um cara de antagonismo, antagonismo político, né? Assim, de oposição política de décadas ao PT e ao Lula. E, de repente, esse cara fala assim, não, eu topo com você, vamos lá. Vamos tentar criar uma frente ampla lá. E tá lá, como vice-presidente. E tem mais coisa em jogo, né? Gente, quem imaginaria isso em 2018, quando o Alckmin teve 5% dos votos, sabe? Assim, é muito doido esse cenário. Inclusive, esse mesmo centrão que, vamos dizer, foi com o Bolsonaro agora, tinha ido com o Alckmin em 2018, né? Sim, o Alckmin montou aquela mega coalizão, né, eleitoral, a sua coligação era super ampla, mas deu com os burros na água, né? Deu com os burros na água, porque aí tinha, enfim, a gente estava com um cenário político
completamente diferente, né? Tínhamos a Lava Jato, tínhamos crise institucional, tive crise no PT, tínhamos assassinatos de crescimento, enfim, aquele cenário, especialmente a Lava Jato, que a gente sabe muito bem que acabou aparecendo uma pessoa como Bolsonaro. É que esse pessoal, muito provavelmente naquela hora, apostava não na vitória do Bolsonaro, como apostaram agora, né? Era governo, então tinha acesso a recursos por meio dele, e era um presidente com uma chance bastante considerável de se reeleger, né? Embora o Lula aparecesse nas pesquisas até bastante à frente, mas, enfim, até o resultado final mostrou que a chance de crescimento não era pequena, né? E não foi, né? E realmente não foi. Agora, em 2018, parece que essas pessoas, por mais profissionais que sejam, né, não tinham percebido o quanto o ambiente já tinha mudado. Né? Exatamente. E que exatamente. Não dava já teve mais a facada, enfim. A gente foi uma tempestade perfeita. Né? Foi. Eu acho que a facada foi a cereja do bolo, né? E ali você tinha foi já a reta final. E você tinha um ambiente que já era muito. O Bolsonaro já vinha crescendo bastante antes, né? Greve dos caminhoneiros. Eu entendo que essa imensa insatisfação com o sistema, vamos colocar assim. Sim. E o Alckmin era o sistema, né? Era o sistema, era o PSDB, né? Enfim, que sofreu bastante, que foi um partido que a gente está discutindo o PSDB agora. O que é o PSDB agora? Ele ainda existe, né? Pois foi implodido, inclusive, pelo bolsonarismo, que se a gente for para trás, a gente vê como é que o Dória entrou no PSDB, como é que o Dória se colocou em relação ao Alckmin, né? Como é que o Alckmin saiu do PSDB furioso, né, por uma suposta traição, enfim, depois se comprovou mesmo como é que estavam se organizando o bolsonarismo dentro do PSDB, né? E a gente foi vendo, e no final das contas o próprio bolsonarismo detonou o Dória. Enfim, a gente ainda está, estou pensando aqui, a gente ainda está no meio de um. É porque a gente está aliviando, certas institucionalidades estão retornando, a pauta pública e aos protocolos, né, a liturgia das coisas, mas a gente ainda está num maremoto, né? Tá meio que tentando sair dele, tá vendo uma luz assim, mas tem muita coisa para fazer ainda. Nesse sentido, será que o 8 de janeiro ajudou ou atrapalhou que a gente saísse do maremoto? Olha, eu não sei se ajudou ou atrapalhou. Eu acho que, assim, aquilo ele mostrou o perigo que a gente está vivendo. A que ponto chegamos, né? Como chegamos, né? Apesar de ser super anunciado, né? Super mobilizado, super financiado, super incentivado. Então, assim, eu acho que ele mostrou o buraco que a gente entrou quando as instituições não cumprem seus papéis. Quando se omitem, quando há leniência, quando há indecendência com uma pessoa que durante 30 anos ficou pregando golpe de Estado, né, que elegeu filhos, senador, deputado federal, vereador, deputado estadual antes. Então, assim, eu acho exército, né, de colocar, aposentar, reformar um cara que foi responsável por um ato terrorista, ou pelo menos planejou um ato terrorista, né, melhor dizendo. Então, assim, essa leniência total, essa omissão das instituições, e nos últimos 4 anos com muito mais vigor, ela meio que foi um grande incentivo ao 8 de janeiro. Agora, por um lado, naquele ambiente polarizado, quem estava um pouquinho em dúvida, mais inclinado a ficar mais ao lado, enfim, da institucionalidade e mais contra a institucionalidade, eu acho que ali marcou uma linha importante, tá? Então, mas eu acho que reforça ambos os grupos, os mais democratas e os que rejeitam a democracia. Eles ficam, talvez, com mais vigor, né, e com mais, assim, orgulho de fazer parte disso. Mesmo então, com a reação? Aí que tá, eu entrar exatamente nisso. Isso vai depender muito do que vai ser de reação e de vigilância desses grupos, né, que eu acho que está tendo agora.
o nosso judiciário ele demorou muito tempo para reagir. A gente via a manifestação pública do Bolsonaro como presidente contra as instituições desde o primeiro dia dele como presidente. Não foi feito nada. O momento que foi feito foi quando... Assim, eu me lembro bem que o movimento começou a se voltar contra o judiciário, porque você acompanhou bem essa história, ele se voltava contra o Rodrigo Maia, contra a Câmara, contra os deputados o tempo inteiro. No momento que ele começa a mirar o judiciário, o STF, as coisas começaram a mudar um pouco, mas houve um atraso grande das nossas instituições e uma coalizão delas, que a gente foi ver isso acontecer no final de 2022 com mais força, tá? Porque hora uma, hora outra, mas a gente começou a ver que estavam convergindo porque viram que estava realmente um perigo, e 8 de janeiro é a manifestação clara desse perigo. Não só antes de 8 de janeiro, mas um evento que eu não sei por que não se falou tanto como deveria falar, que foi uma preparação para esse 8 de janeiro, que acho que foram uns dias antes disso, em Brasília. Alguns jornais deram com mais ênfase, outros... Eu lembro da cena dos manifestantes para mim, o 12 de dezembro, você está pensando? Acho que eu não lembro o dia. Quando tacaram fogo em ônibus, aquele negócio todo. Tentaram derrubar a cena tentando derrubar um ônibus no viaduto. Aquilo Sim. Foi muito sério, muito grave, tá? Então, e foi um bom preparo para o dia 8. Assim, mais avisado não foi. Bom, espero que continuemos nessa trajetória de combate e de vigilância que tem que ser feita, né? Não dá para esmorecer e não dá para aliviar com quem quer dar golpe de Estado. Muito bem. Carolina, brigadíssimo aí pela conversa. Foi rápido. Como sempre, super interessante, super esclarecedora e, ao mesmo tempo, detonadora de novas ideias aqui para a gente continuar a tentar entender, afinal de contas, esse processo que está passando. E aí eu te devolvo agora a palavra para você não só fazer aí as suas considerações finais, mas para você também, se porventura ainda tem algum ponto que a gente deixou de tratar, que você acha importante lembrar, por favor. Não, eu assim, só tenho a agradecer mais uma vez, é sempre um prazer falar com você, Cláudio, da mesma forma que você, fico feliz de detonar essas ideias, eu acho que é por conta do diálogo da gente que fica sempre muito bom, mas assim, acho que o que eu fecho primeiro com a sua frase, né, sem política não há salvação, fora da política, e eu acho que a política, ela tem que ser reapropriada pela sociedade civil, democrática, republicana, e que essa sociedade seja capaz mesmo de antecipar aos ataques que ainda vão ter, né, de várias formas, de formas dissimuladas por dentro ainda, para tentar limpar essa atmosfera da antipolítica com a qual a gente conviveu muito amargamente nos últimos anos e muito bem produzida com o projeto político, principalmente das operações judiciárias que a gente viu fazer com que a política fosse uma coisa condenável e não os maus políticos, né? Então, acho que a gente tem que recuperar, tem um caminho aí de recuperação. Muito bem. Bem, então, com essas palavras finais, eu quero agradecer a Carolina e aí, encerrando aqui, como eu sempre faço, agradecer a todas e a todos que têm acompanhado o canal do Fora da Política Não Há Salvação no YouTube, quem tem também acompanhado por meio dos podcasts, que aliás é o caso da Carolina, que mais ouve podcast do que assiste o canal, como ela mesma me falou um pouco antes da gente começar a gravação aqui, né? E claro, também agradecer a todo mundo que tem contribuído com o projeto do canal pelos vários instrumentos aí disponíveis para isso, né? Que pode ser o botãozinho do Valeu Demais lá no canal do YouTube, que permite uma contribuição pontual, pode ser se tornando membro do canal, né? Por intermédio do Clube dos Canais do YouTube, que também permite uma contribuição, só que essa aí periódica. De maneira similar, fazendo uma assinatura simbólica do canal do Fora da Política Não Há Salvação no site de financiamento coletivo benfeitoria.com, ou ainda até mesmo para quem já está mais modernizado, fazendo um Pix, né, para o canal, na chave Pix do canal, que é também o e-mail de contato para quem quiser mandar uma mensagem aí,
seja criticando, seja sugerindo, seja, enfim, fazendo algum comentário, que é contato@fora da política não há salvação.info. Eu vou repetir, contato@fora da política não há salvação.info. Bem, então, terminamos por aqui. Até a próxima. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.